Olá, esse é um projeto simples que eu fiz de uma to-do list para colocar em prática meu conhecimento de lógica de programação, algoritmos e programação orientada a objetos. Eu estruturei esse projeto em 4 pacotes. O app, em que eu coloquei minha classe principal, o model, que tem meus atributos e meus métodos get, o service, que está minha lógica de negócio, e o UI, que está minha interface do usuário. Aqui no meu To-Do Item, eu tenho alguns atributos em que eu vou utilizar na hora de armazenar as minhas tarefas. Um ID, um título, uma descrição e um isComplete, para verificar se a situação da tarefa está completa ou se está incompleta. Aqui eu inicio os meus atributos e aqui eu tenho alguns métodos. Eu tenho os meus métodos get e o meu método marcar como concluído, que eu vou chamar mais para frente para colocar esse isComplete como true, como verdadeiro. Aqui no Task Manipulation, eu tenho um ArrayList, em que eu vou utilizar para guardar as minhas tarefas. Eu utilizei um método inicial para inicializar o meu ArrayList. Aqui eu tenho um método para adicionar as tasks, do tipo sem retorno, em que eu recebo as minhas tasks, adiciono elas e aqui eu mostro uma mensagem para o usuário falando que a tarefa foi adicionada. Eu tenho um método para remover, em que eu recebo um ID do tipo inteiro, e aqui eu utilizei o removeIf para remover a tarefa. Eu poderia utilizar um for, porém eu escolhi usar o removeIf por causa da legibilidade do código. Caso seja removido, vai mostrar a mensagem para o usuário que a tarefa foi removida. Caso não, vai mostrar falando que a tarefa não foi encontrada, porque ele vai verificar o ID e caso não tenha esse ID, então não encontrou a tarefa. Aí eu tenho esse método aqui para marcar a tarefa como concluída e que eu também recebo o ID. E aqui eu uso o forEach para verificar cada uma das minhas tarefas dentro do ArrayList. Ele verifica se o ID que eu recebi aqui em cima é igual ao ID da tarefa. Aqui ele vai passar por todas as tarefas e vai verificar cada uma para ver se é igual a esse ID. Caso seja, ele vai chamar o meu método aqui do ToDoItem, em que eu usei para marcar a tarefa como true. Aí aqui ele marca a tarefa como true. Ele mostra a mensagem do usuário falando que a tarefa foi marcada como verdadeiro, e aqui ele retorna. Aí acaba o programa. Caso isso não tenha acontecido, essa parte não aconteça, ele vai mostrar uma mensagem para o usuário falando que não foi encontrado a tarefa do ID. Foi aquele ID. Aqui eu tenho um método que mostra a minha lista de tarefas. Aqui ele verifica se a lista está vazia. Caso esteja, ele mostra a mensagem para o usuário falando que a lista está vazia. Caso não, aí ele usa o for para ver cada uma das minhas tarefas e imprimir a mensagem das informações dessa tarefa, o ID, o título, a descrição e se foi concluído ou não. O concluído eu coloquei aqui que para verificar. Aqui, ele pega o getIsComplete nessa posição, na posição I, em que ele vai passar e verifica se é verdadeiro. Caso seja verdadeiro, ele armazena o concluído dentro da situação aqui. Caso não seja verdadeiro, aí ele armazena o pendente. Aí quando for mostrar aqui, ele mostra se a situação foi concluída ou se está pendente. Aqui na minha interface, eu tenho um atributo do tipo inteiro chamado opção, em que eu vou utilizar para receber informações do usuário. Aqui eu utilizei o scanner para isso. Eu tenho uma instanciação do meu Task Manipulation com o nome de List Manager, em que eu vou utilizar para fazer algumas ações. Eu tenho esse método do tipo sem retorno para iniciar o programa. Aqui eu usei o do while para manter esse meu código em looping,
aqui no do, ele chama uma opção. Essa opção é um método em que eu fiz aqui na frente, aqui embaixo, né? Aqui ele mostra essas opções aqui para o usuário, em que ele pode escolher o número 1, que é adicionar uma tarefa, o número 2, que é remover uma tarefa, o número 3, que é visualizar a lista de tarefas, o número 4, que é marcar a tarefa como concluído, e o número 5, que é encerrar o programa. Eu utilizei o try-catch para verificar se o usuário digitou corretamente, né? Porque aqui é do tipo inteiro, e caso o usuário digite uma letra, daria um erro e não conseguiria continuar o programa. Então, esse aqui eu utilizo essa exceção para caso o usuário digitar uma letra, mostra essa mensagem para o usuário e a opção recebe 0 para continuar o programa aqui em cima. No meu do while, ele vai continuar fazendo isso enquanto a opção for diferente de 5. Aqui em cima. Aí caso eu digite 5, aí aqui vai acabar esse programa. Aí eu usei switch case para fazer algumas ações. Caso seja a opção 1, em que o usuário digitar, aqui ele vai armazenar uma nova task. Aqui eu peço para o usuário digitar um título, aí eu armazeno o título dentro dessa string, título, eu peço uma descrição e eu adiciono uma tarefa. Aqui eu já começo a tarefa como falso. E quando eu for marcar ela como concluído, eu coloco como true. Aqui eu chamo o meu método para adicionar uma nova tarefa e adiciono a tarefa. Aqui o meu código recebe um mais, porque ele aqui começa como 1. Então, quando eu adiciono uma tarefa, ela vai valer 1. Se eu adicionar mais uma, ela vai valer 2. E a próxima vai valer 3 e assim por diante. Caso eu remova uma anterior, vai continuar seguindo, mas não vai repetir aquela, porque é uma sequência, uma sequencial, não vai repetir elas. Aqui tem um break para quebrar o programa, e aqui caso seja 2, aí é remover a task, minha tarefa. Aqui eu chamo minha lista de tarefas e eu peço o ID para o usuário digitar, e com esse ID eu chamo no método para remover e ele remove a tarefa usando esse ID. Caso seja 3, aqui ele mostra a lista de tarefas. Caso seja 4, ele marca a tarefa como concluída. Então, ele mostra essa mensagem para o usuário, mostra a minha lista de tarefas para ele verificar qual é o código. E aqui ele chama o método para marcar a tarefa como concluída. E aqui mostra a lista de tarefas de novo. Caso não seja nenhuma dessas opções, ele vai mostrar essa mensagem falando que a tarefa foi inválida e para tentar novamente. Caso ele não digite de 1 a 5, caso ele digite outro número, vai aparecer essa opção. Caso ele digite uma letra, vai aparecer essa opção, falando para digitar o número, não letra. Aqui no meu método bem, eu inicio o meu programa. Aqui eu instanciei a minha interface e eu chamei o meu método para iniciar o programa.